Perfeito, pessoal. Vamos lá, vamos dar início aí à nossa aula, tá? Peço que vocês abram aí a página, caiu um pouquinho, 9, 10, 11, 12, 13, página de número 14, o período persa. Página de número 14, o período persa. Tá? Vamos lá, vamos orar para nós iniciarmos nossa aula. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o teu santo nome, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, reunidos para estudar a sua palavra, para nos aprofundarmos, ó Deus, no teu querer e na tua vontade. Por isso, abra a nossa mente, o nosso entendimento, tira todo cansaço, fadiga, empecilho. Deus, no nome de Jesus, nos conceda, Senhor, uma aula abençoada e também esclarecedora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Período persa, pessoal. Só para nós trabalharmos um pouco o que se passou na aula passada, né? Para quem não esteve presente e também não teve ainda a oportunidade de assistir, nós trabalhamos na aula passada a questão do ambiente, né? Que vai preceder aos domínios, tá? Trabalhamos também a questão dos livros apócrifos e agora vamos trabalhar aí a temática de como foi o período em que os judeus estiveram sob o domínio dos estrangeiros, tá? Porque assim começa a página de número 14. Os judeus sob o domínio dos estrangeiros. Nessa pausa divina de 400 anos, alguns estudiosos dividem o período interbíblico em 4 pontos distintos, que os veremos a seguir. Quais são esses pontos? O período persa, o grego, o período da independência e o período romano, tá bom? Vamos lá, o período persa. Ao encerrar-se o Antigo Testamento, lá por volta do ano 430 a.C., a Judéia era uma província da Pérsia. Continuou a sê-la por outros 100 anos, durante os quais não se conhece muito acerca da história judaica, muito por conta dela ter sido abafada. Tá? O domínio pérsico, na sua maior parte, foi brando, como também tolerante, gozando os judeus de considerável liberdade em suas instituições religiosas. Quais eram as instituições religiosas dentro desse período? O templo não existia, tá? Ele vai ser reconstruído um pouco mais à frente, tá? Mas uma das principais instituições religiosas durante esse período são as sinagogas. Aí, Márcio, depois Não, ele deixou ser mais. Polícia, viu? Ele deixou ir mais dele. Foi lá ver o jogo do Flamengo, ele. Ele aí. Voltou. Ó, voltou. Foi a, eu coloquei a apostila em cima do mouse aqui, onde você faz com o dedo ali, aí fechou aqui as telas. Só o Jesus, cara. Isso é o demônio que vem lá da Praça Seca para me afligir. Vamos lá. Então, Daniel, não está te ouvindo não, Daniel. As instituições religiosas naquela época, que tinham um peso muito grande, eram as sinagogas, tá? As sinagogas, elas eram um sistema muito parecido com aquilo que nós temos dentro da nossa liturgia, que nós chamamos de igreja, tá? Apesar dos pesares, a igreja, essa liturgia congregacional, principalmente da Assembleia de Deus, ela é muito parecida com o sistema sinagogal, tá? Como é que funcionava o sistema das sinagogas? A liturgia era montada em cima da oração, do louvor
e da ministração da palavra. Ponto. Era essa a forma. E quem era um pregador do culto na sinagoga? Não se tinha previamente alguém escolhido. Pai, Sandra, por exemplo, eu não poderia anunciar que o Daniel seria o pregador do culto na sinagoga no sábado seguinte. Com isso, eu não poderia propagar, né, o nome do Daniel, convidando todo mundo, venha, ele pregou em Camboriú e tal, matador de demônio, fazedor de milagre, ele descobre o CPF, né, faz morto reviver, e aí todo mundo vir lá para a sinagoga para ver o Daniel pregar. Não tinha isso, tá? Por que não tinha? Porque o pregador do culto da sinagoga, ele ficava em aberto. Porque, por exemplo, o Márcio poderia chegar na sinagoga para visitar aquela sinagoga naquele dia. Então, geralmente, dava-se preferência para o pregador que fosse o visitador da casa naquele dia. Então, não se tinha um pregador escolhido. Todos que iam para a sinagoga tinham que ir preparados, porque a oportunidade poderia vir sobre o seu colo. Então, somos todos da casa. Eu, Renato, Daniel, Edmilson e Sandra. Qualquer um de nós poderia pregar. Só que o Casanova, ele é o chefe da sinagoga. Era ele quem decidia quem ia pregar no dia. Certo? Então, estamos todos lá. Ou ele vai pregar, ou um de nós. Só que o Casanova viu o Márcio chegando. O Márcio é visitante. Então, quem vai pregar? O visitante. E detalhe, o Márcio não poderia negar o convite. Ele também iria para a sinagoga preparado para uma possível oportunidade. Então, dentro das sinagogas não tinha ninguém despreparado. Todos estavam ali preparados, tá? Outra situação dentro da sinagoga é que não seria o Márcio que escolheria o texto que ele iria pregar. Quem escolheria o texto que o Márcio iria pregar era o chefe da sinagoga, que era o Casanova. Então, o Casanova chegava naquele período de culto, ele pegaria lá um livro, abriria o rolo, tá? E mandaria o Edmilson ler ali o capítulo e o versículo do livro que o Casanova escolheu. Então, começou o culto na sinagoga. O chefe da sinagoga fazia a sua oração. O Renato pegava o livro, entregava o livro na mão do Edmilson, que ia ler o texto. Só que quem ia pregar o texto do livro escolhido pelo chefe da sinagoga era o Márcio. Então, o Márcio não ia com o sermão pronto, nem muito menos preparado. Ele ia pronto para pregar qualquer texto aleatório que escolheriam, né, na hora do culto. Para isso, o camarada tinha que estar sempre muito bem preparado. Se ele não fosse preparado, ele nem ia para a sinagoga. Porque sinagoga era lugar de você dar, de você entregar. Não era lugar de você receber. Ninguém ia na sinagoga para receber. Todos iam na sinagoga para poder entregar. Papel principal de um culto da sinagoga, entrega. Tá? E durante muito tempo, a Igreja do Senhor trabalhou dentro dessas liturgias. Hoje é diferente. Hoje eu faço a propaganda 15 dias antes de que o Daniel vai pregar lá. No dia, o Daniel vai com um sermão preparado, por vezes um sermão que ele já pregou mais de 100 vezes. Ele vai pregar naquela igreja ali, que ele nunca pregou aquele sermão ali naquela igreja. Então, é tudo meio que já montado. E detalhe, as pessoas que vão ao culto não vão para entregar, elas vão para receber. Porque o convite é que você venha receber a sua bênção. E não venha entregar algo de valioso para aquela congregação. Então, esse sistema de sinagoga, ele vai surgir e ganhar força durante o período persa.
tá? Vamos lá. A Judéia, ela era dirigida pelos sumos sacerdotes, que prestavam conta ao governo persa. Fato que, ao mesmo tempo, permitiu aos judeus uma boa medida de autonomia e rebaixou o sacerdócio a uma função política. Inveja, intriga e até mesmo assassinato tiveram seu papel nas disputas pela honra de ocupar o cargo de sumo sacerdócio. Não, eu não estou falando da milícia, não estou falando do tráfico de drogas, eu estou falando do que acontecia dentro de um âmbito religioso. Tá? O que o sumo sacerdote se tornou? Apenas uma função política, ou seja, era a politicagem. Quem escolhia quem seria o chefe da sinagoga, ou o sacerdócio? Quem escolhia era o governo persa. E geralmente escolheria aquele que iria dialogar com a metodologia política estabelecida pelo governo. Então, dificilmente o Daniel ia pregar uma mensagem na sinagoga que fosse contra ao governo estabelecido naquele local. Ele jamais seria um crítico da gestão atual. Jamais o Renato, que seria o responsável pela sinagoga, iria ter um discurso contrário ao governo estabelecido. Então, por mais que eles não concordassem, eles iriam dialogar direta e indiretamente com o governo daquela época. E a situação era tão complexa, tá? Tão intensa, que começou a gerar o quê? Começou a gerar uma inveja, começou a gerar intriga. E, com isso, disputas, que para ocupar o cargo de sumo sacerdote, as pessoas começaram a matar umas às outras. Então, o Edmilson matava o Daniel para poder assumir o local, a liderança do negócio. Ou mataria o Casanova para assumir a liderança da sinagoga. Então, olha o que se tornou o métier. Entende? Uma grande troca de favores, aonde quem assumia o cargo da sinagoga tinha suas regalias. E para obter a regalia, eu mato, eu roubo, eu destruo, eu vou caluniar. Então, olha esse contexto. Você acha que quando Jesus ele é perseguido pelos fariseus, que eram os tutores da sinagoga, ele é perseguido à toa? Não, não é. Porque essa cultura, ainda no período persa, antes da aparição do Cristo, já era algo comum no meio do povo de Deus. Isso só foi seguindo de geração em geração, de geração em geração. Tá? Vamos lá. Características do período persa. Primeiro tópico. Decadência espiritual vista em Ageu e Malaquias. Qual é a decadência espiritual? Eles abandonaram a casa de Deus. O próprio Ageu vai dizer lá, né? Abre aí no livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 2, até o versículo de número 10. Perdão, até o versículo de número 11. Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 2, até o versículo de número 11. Amém? Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, dois pontos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Primeiro pecado desse povo,
eles tinham determinado qual seria o tempo em que a casa de Deus seria edificada. Então, eles tiram Deus do controle, e assumem o controle do tempo. São eles que vão decidir agora quando que a obra vai ser edificada ou não. Esse é o primeiro erro. Sendo que eles estavam ali para fazer somente uma coisa: edificar o templo. Então, se eles foram libertos, Edmilson, do cativeiro babilônico, foram libertos com um propósito. Propósito esse de edificar novamente a casa de Deus. Porém, quando chegam em território de Jerusalém, eles começam a se perder por conta das perseguições. Tá? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas, enquanto essa casa fica deserta? Olha a fala do Ageu. Vocês dizem que não é tempo de edificar a casa de Deus, mas é tempo de edificar a de vocês. Para fazer a obra de Deus não é tempo, mas para fazer a de vocês é. Ok. Ora, assim diz o Senhor: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Trabalhar, eles trabalhavam. Ok? Eles trabalhavam e muito. O problema da ausência da prosperidade aqui não era falta de trabalho, Daniel. Era falta de compromisso com a palavra de Deus. Por vezes, nós achamos que vamos prosperar pela quantidade de horas que nós estamos trabalhando. Se eu trabalhar muito, eu ganho muito. Se eu trabalhar muito, eu tenho muita renda. Só que no meio do nosso povo, a prosperidade, ela não vem por meio das horas de trabalho. Ela vem por meio da obediência que eu tenho com Deus. Ok? Vamos lá. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Lombriga, tá? Espírito devorador. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxerdes para casa, eu dissipei com um assopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto que cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o orvalho das vossas mãos. Então, a crise aqui não estava condicionada à falta de trabalho, à falta de plantio, mas sim à falta de fidelidade para com a casa de Deus. Ok? Dúvidas? Não, né? Então, a decadência espiritual em Ageu se dá por conta da falta da prioridade com as coisas da casa de Deus. E em Malaquias, aquele texto de Malaquias, né? Roubais o povo a Deus, negócio dos dízimos das ofertas, porque qual era o pecado do povo? Qual era o roubo ali? Quem é que estava lá roubando? O sacerdote e o povo. Lembrando aqui que o sacerdote, durante o período persa, era um sacerdote que estava sentado no trono por mera politicagem. O contexto que nós estudamos aqui
já nos mostra isso, tá? Quem tinha o controle do governo aqui? Os persas. Como é que eram as instituições religiosas? Os sumos sacerdotes assumiam o cargo por questões políticas, ou matando quem estava no poder para assumir. Então, era terrível, tá bom? Então, quem era o sumo sacerdote? Nada mais, nada menos do que um político corrupto. Então, ele era o primeiro ladrão. E se você ler, por exemplo, Malaquias capítulo 2, você vai ver também esse cenário. Deixa eu ver se eu consigo encontrar esse texto aqui. Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 1. Malaquias capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Acharam aí? Vamos lá. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não os ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com este sereis levado para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha a primeira repreensão, tá? Por conta dessa decadência espiritual. A primeira repreensão é contra os sacerdotes, ao ponto de Deus dizer que vai jogar esterco na cara deles. O esterco dos sacrifícios. Tá? É Deus, eu vou jogar bosta na sua cara. Né? Traduzindo, vou cagar na sua cara. Vou esfregar o cocô aí na sua face. Tá bom? Então, esse era o contexto. Esse era o contexto. E tem o contexto da ausência do dízimo. Não é que o povo não estava dando. O povo não estava dando os 10. Estava dando os 5, 3. A crise era grande. Eles reteram o recurso e Deus chamou de ladrão. Tá bom? Tópico 2. Desenvolvimento do poder do sumo sacerdote. Após Neemias, a Judéia foi incluída na província da Síria. Assim, o sumo sacerdote se tornou governador da Judéia e da autoridade da Síria. Tá? O que é esse desenvolvimento do poder do sumo sacerdote? O sumo sacerdote passou a ter poderes que outrora não tinha. Então, começaram a mandar de uma forma que não poderiam. Terceiro tópico, o início do escribismo. Escribas, melhor explicando adiante, com um interessante exagerado da letra da lei. Ou seja, o que era o escribismo? Tudo para eles era literal. Valia o que estava escrito. Então, se o texto diz, se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora, porque é melhor você entrar com um olho só no céu do que entrar com os dois no inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca fora. Então, o contexto e a situação era essa. Era literalidade. Tá? Então, eles se tornaram muito críticos
bom? Muito exagerados. Cuidado com os exageros. Cuidado com, como é que eu posso dizer? Nós precisamos ter cuidado com os extremos, né? Eu não posso ser 8 ou 80. Eu tenho que ter muito cuidado com os extremos. O equilíbrio, na hora de aplicar o texto sagrado, ele deve existir. Porque onde não se tem equilíbrio, se tem extremismo. E dentro do cristianismo, nós também temos os extremistas. Os extremistas não estão só lá na religião do Renato Souza, que é um islâmico, entendeu? Está ali com a barba dele igual do Bin Laden. Entendeu? Os extremismos, eles têm diversas vertentes. Em diversos lugares, eu preciso ter cuidado com essas vertentes. Tá bom? Ficou alguma dúvida aí do período persa, galera? Pastor, deixa eu só perguntar ao pessoal, está travando para vocês também ou só para mim? Está travando para mim também aqui. Está travando, está travando. Travou de novo. Não travou, não. Eu que fechei a tela aqui para poder botar aqui o roteador. Espera aí. Tá vendo aí, essa internet da Chatuba não é fácil, sabe? Edmilson, ele está pegando a internet do vizinho. Tá vendo aí? Ele vai rotear a internet do irmão aí, ó. O gatonete é complicado. Mandar os caras instalar, da Praça Seca instalar lá na área dele para melhorar um pouco. Isso aí é bom, Gatonete né? do... Praça Seca é bom, né? Manda para ele lá, pô. O gatonete do Daniel é bom, pô. Não cai, não, ó. Só não ouve ele falar, mas é bom. Isso aí, rapaziada, deu um pular na sala para ver se já começou o jogo do Flamengo. Esqueci fora um pouquinho, né? Ah, o linguarudo. Vamos lá, pessoal. É porque minha filha está aqui no celular também no joguinho, e aí pode ser que está dando conflito de interesses. Aí eu botei ela para usar a minha internet do meu celular, dos meus dados, e deixei o Wi-Fi só para a gente aqui. Aqui em Nilópolis está sem água. Está sem água também onde vocês moram? Aqui é Sem água, sem água. Sem água já há 2 dias, desde 2 dias. Sem água nenhuma hoje aqui. Tá zerado de água. Águas do Rio deixou de enviar água para o Rio. Vamos lá, período grego, tá? Compreende o período dos Ptolomeus e dos Seleucidas. A crescente potência dos gregos, que em alguns lugares ali você vai ver como os macedônios, tá? Com a queda dos persas, o poder mundial passou para a Ásia, para o Ocidente, pelo nome de Alexandre o Grande, que com apenas 20 anos assumiu o poder do exército macedônio e reduziu, num breve espaço de tempo, as grandes nações como o Egito, a Assíria, a Babilônia e a Pérsia. Tá? O Alexandre o Grande ele vai vencer, tá? Os principais exércitos da época. Tá? Alexandre conquistou a Palestina, poupando Jerusalém e disseminando a língua e as culturas gregas em 332. Fundou 70 cidades, moldando-as conforme o estilo grego. Ele e os seus soldados contraíram matrimônio com mulheres orientais, e assim foram misturadas as culturas gregas com a cultura oriental.
após a descuidada e precoce morte aos 33 anos, né, suas forças foram dissipadas pelo álcool, como também pela malária. Nós não temos como precisar o motivo da morte de Alexandre o Grande. Para algumas pessoas, ele morre por transmissão de uma doença por conta da prática sexual, né? Uma transmissão de um vírus sexual. Outros já dizem que ele morre da própria malária. Então, fica difícil nós precisarmos aí qual é a veracidade dos fatos, tá bom? A tela não travou não, tá, gente? O Renato Souza que está dormindo mesmo, tá bom? Ele não travou não. Tá vendo como é que o inimigo ele usa a boca do homem e depois o inimigo mesmo? Aí você vê quando é o inimigo. Você vê quando é o inimigo. O Alexandre, o Alex, assim dizendo, morreu de bala perdida aqui na Praça Cedo. Entendeu? Aí tu vê, o inimigo usou a boca do cara, aí pesou. Tu vê que o cara tá pesado, que tá dormindo. Dormiu. Entendeu? É o peso do Satanás nas costas que ele carrega para cima e para baixo. Então, nós não temos como saber. A tese do Edmilson é que Alexandre o Grande morre por uma bala perdida na Praça C. Tá? Mas nós não temos como saber, nem precisar. No ano 323, morreu com a bebida, né? O vinho. Alexandre deixa um suntuoso reino dividido para os seus 4 generais, atendendo a profecia de Daniel. Tá? Então, a morte de Alexandre, ele vai, de certa forma, ali cumprir a profecia que Deus libera lá, tá bom? Para Daniel, no seu capítulo 11, no seu versículo 4. Abre aí, Edmilson. Daniel, capítulo 11, versículo 4. Pode ler? Pode. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Beleza, tá? Então, essa profecia se cumpre aí com a morte de Alexandre o Grande. O reino dele divide-se em 4, tá bom? Considerações sobre Alexandre. Sua influência é muito grande por causa de sua extensão e permanência. Estabeleceu centro de comércio e de cultura em toda a extensão do império. Uma das principais características do período grego é o tópico 2 aí, tá bom, galera? Porque Alexandre, ele não vai governar usando o poder, né, a espada, na grande maioria das vezes. Qual era a característica dos exércitos que antecederam ao Alexandre? Entrava, por exemplo, a Síria e a Babilônia. Entrava, dissipava, matava, prendia, esculachava, era esse o cenário. Quando os gregos tomavam, eles não praticavam tais atos. Era uma escravidão cultural. Eles prendiam aquela pessoa e mudavam a cultura daquele povo, ou dava cultura para essas pessoas. Tá? Por isso que a cultura grega ela perpetua-se até os dias atuais. Né? Todo mundo é influenciado pela cultura grega. Tá? Então, o legado de Alexandre o Grande ele fica até hoje. Com a penetração, tópico 3, com a penetração da cultura grega, a superstição oriental cedeu à liberdade do pensamento grego na filosofia, na arquitetura, nos deuses, na religião, no atletismo, tá? Inclusive ali na primeira Olimpíada, em 776 a.C. Paulo, por exemplo, ele é muito influenciado, né? Por conta dessa questão da filosofia, do atletismo, né? Das disputas ali. Paulo, por exemplo, no texto que ele vai dizer: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé, né? Combati o bom combate, completei a minha carreira, ali completei a minha corrida. A palavra carreira no latim
e também no grego é corrida. Ele faz menção àquelas corridas de biga. Quem aqui já viu aquele filme Ben-Hur? Se não viram, viu, né, Márcio? Se não viram ainda, vocês que não viram, vejam o filme, assistam o filme Ben-Hur, tá? Ali no filme Ben-Hur fica claro, ali é a corrida de biga. Na corrida de biga, não ganha, Daniel, quem chega primeiro. Ganha quem chega por último. E quem chega por último na corrida de biga é exatamente aquele que chega vivo. Então, Paulo está dizendo, eu completei a minha corrida. Ou seja, eu cheguei no final dela. Eu fiz a minha parte. Eu cumpri com a minha obrigação. Me mantive vivo até o momento em que completei a minha carreira. Na corrida de biga, você não disputava com o outro para saber quem ia chegar primeiro. Você disputava com o outro para ver quem chegaria vivo. Para ver quem chegaria vivo. Tá? Vamos lá. Surgiram bibliotecas e universidades em Alexandria, Tarso, como em outros lugares. Preparou-se assim o campo para a religião universal. 4. De grande importância foi a disseminação da língua grega, criando a possibilidade da pregação do evangelho numa língua universal e a criação de uma Bíblia legível em toda a extensão da bacia do Mediterrâneo. Então, o que os gregos trouxeram? Principalmente para a pregação do evangelho, uma facilidade muito grande de expandir o conteúdo bíblico. Primeira característica, eles tiraram o Antigo Testamento de uma língua muito antiga, que é o hebraico, onde somente um povo entendia, e esse povo vinha sofrendo uma mistura cultural desde o período persa, tá? Então, o hebraico já vinha perdendo ali um pouco da sua essência para o Antigo Testamento escrito no grego, que é aquilo que nós chamamos de Septuaginta, tá? Então, a partir da Septuaginta, o alcance da palavra de Deus tornou-se mais notório. As pessoas começaram a ter um acesso muito mais elevado. A palavra começou a ser muito mais apregoada por conta da passagem, né, do hebraico para o grego, tá bom? Então, os gregos eles vão produzir esses benefícios aí para a nossa fé. Ok, pessoal? São 5h15 aí, vou dar 15 minutos de intervalo para o Daniel acordar, para o Renato acordar, tá bom? E a gente volta às 3h30, ok? Vamos lá, pessoal. Período da independência, tá? Página 16. Diz aí assim. Tem minha caneta. Este período também é conhecido como o período dos Macabeus, tá? Ou o período asmoneano. Se você quiser ter um conhecimento mais aprofundado, mais apurado desse período dos Macabeus, seria interessante você ler na Bíblia Católica, ali a de Jerusalém, né? Os 2 livros de Macabeus. Vai ser muito importante, porque é um período da independência, porque é um período que também vai marcar um tempo em que Jesus vai ter que enfrentar algumas situações. Este período também é conhecido como período macabeu ou período asmoneano. Não demorou muito para que os judeus oprimidos encontrassem um líder para a sua causa. Quem era o líder? O líder era Judas Macabeus, tá? É um zelote. Os zelotes, eles eram uma seita judaica, assim como os fariseus, os saduceus, os essênios, tá? Os zelotes, eles eram uma seita política contrária ao governo político exercido por Roma. Não tinha lá um teor muito religioso, mas eram extremistas dessa religião judaica, tá? Se os escribas eles eram literalistas, os zelotes eram ainda mais, tá bom, Daniel? Era um público que, para manter
a palavra pregada, eles utilizavam a espada. Era muito parecido com aquilo que os islâmicos são, com os jihadistas, né? É muito semelhante à teoria deles. Eles eram opositores. Era como se fosse ali os black blocs da época, tá? Da época. Então, quando tinha ali alguma situação que feria a palavra, eles não dialogavam, né? Eles não tinham o hábito de debater acerca da palavra. Eles tinham o hábito de guerrear, de lutar com a espada para que a palavra fosse estabelecida dentro daquele cenário. E davam ali como desculpa a tão usada frase, né, no período da cruzada, a Guerra Santa. Né? Então, era uma guerra que eles executavam contra os governos opressores com a desculpa de que estavam defendendo o nome de Deus. Estavam zelando pelo nome do Senhor. Tá? E Deus nunca pediu isso. Significância da opressão síria e revolta dos macabeus. Restaurou a nação da decadência política e religiosa, exercida ali pelos sumos sacerdotes politizados. Então, esses sumos sacerdotes politizados, criados lá no período persa, que continuaram a exercer o seu papel durante o período grego, eles perdem a vez. Porque agora, o que os macabeus ou os zelotes eles vão fazer? Como eles odeiam esse processo de politicagem, eles vão matar quem dialoga com a política daquele cenário. Então, eles vão passar o cerol, ok? Eles vão, de certa forma, entregar esse povo. Não muito distante disso, nós encontramos o outro, não esse Judas Macabeus, mas nós vamos encontrar a figura do Judas, o traidor, que também era um zelote, tá? E que, por força do hábito cultural, da essência da seita que ele vinha, Judas, o traidor, ele era um zelote. Qual era a prática do zelote? Pegar, matar, destruir os sumos sacerdotes ou todos aqueles que dialogavam com a política corrupta da época. Então, quando Judas ele vê Jesus dizendo assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que Judas entende? Que o Jesus que ele estava acompanhando já há 3 anos, nada mais, nada menos era, assim como os outros sumos sacerdotes que tinham se vendido para a política do governo atual. Porque quando Judas vê Jesus discursando, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele pensa em algumas situações, entre elas 2. A primeira, é um vendido. Então, se é um vendido, não é o Messias. E o segundo, para ser o Messias, tem que pensar como nós pensamos, os zelotes. Né? Vai tirar esse governo de jogo e vai estabelecer o governo judaico, ao invés do governo romano. Então, Judas, ele traz Jesus por conta da sua essência do povo zelote. Tá? Ele não traz... As pessoas acham que Judas, erroneamente, né, de que Judas traz Jesus, o Filho de Deus. Não. Na percepção de Judas, ele não está traindo o Messias prometido. Ele sim está traindo um sumo sacerdote corrompido pela política do governo que estava no comando naquela época. Só que quando ele faz o ato e ele se arrepende, tamanha era o seu arrependimento, por ver que ele deixou-se ser levado pela sua essência. Qual é a característica de alguém que se converte? É alguém que muda o seu propósito, é alguém que muda o seu rumo. Né? Eu me converti, ou seja, o que eu pensava antes já não deve ser o que eu penso agora. As minhas verdades de antes não são as minhas verdades de agora. Por que Judas ele não se converte? Porque ele anda com Cristo, mexe no dinheiro do grupo de Cristo, vê Jesus manifestando o seu poder, vê Jesus curando, ressuscitando mortos, mas não se converte. Porque estava com Jesus, mas não tinha largado as suas práticas anteriores.
Eu posso andar com Jesus, mas se eu não me converter, que é mudança de mente, que é o que Paulo vai dizer lá na metanoia, né? Que é a mudança da mente. O que é a mudança da mente? Eu era pensava de uma forma e vivia de uma forma antes de Jesus. Agora, com Jesus, eu penso, eu falo e vivo de uma forma completamente diferente do que eu vivia anteriormente. É como se Judas estivesse andando com Jesus, mas matando, andando com Jesus, mas corrompendo, andando com Jesus, mas defraudando. Ele não se converte. Ele não se converte, porque ele não abre mão do seu passado para viver o presente, com a ideia de chegar no futuro. Por não abrir mão do seu passado, o seu passado o influencia de modo negativo, ao ponto dele olhar Jesus de uma forma que Jesus não era. E aí trai. Tá? E aí trai. Ele só se converte, né? Na verdade, esse processo que Judas tem de conversão vem tarde demais. Porque o processo de conversão de Judas vem com um remorso muito grande daquilo que ele tinha feito, né? Arrependimento fora de época é remorso, tá? O remorso, ele não me aproxima de Cristo. O arrependimento, sim. O que acontece com Judas é remorso. O remorso, ele causa uma dor interna enorme na vida da pessoa, que gera na pessoa o desejo intenso de se matar por causa do erro cometido. O arrependimento não. O arrependimento, ele te aproxima de Cristo, porque ele gera em você o entendimento de que sem perdão de Jesus, você não pode seguir a sua caminhada, tá? Sigamos aí. Tópico 2. Criou um espírito nacionalista. Uniu a nação e suscitou uma virilidade. Agora a nação estava dividida em grupos políticos, né? Porque ele vai criar um espírito nacionalista, tá? Ele une a nação e suscita a virilidade. Então, a nação estava agora ainda mais dividida. Tópico 3. Deu um novo impulso ao judaísmo, novo zelo pela lei e pela esperança messiânica. Uma esperança errada, mas era uma esperança. Tá? Por que errada? Volto a citar aqui o Judas, o traidor. Tá? Qual era a esperança messiânica, tá? Gerada pelos macabeus? O Messias vai vir, vai tirar Roma e vai estabelecer o seu trono. O que não era uma realidade. Tá? Não é o que Jesus nos prometeu. Jesus nos prometeu um reino desse tempo, nesse plano que nós estamos vivendo. Tá? A ideia de Jesus sempre foi a crença de que nós viveríamos esse novo governo não aqui na Terra, mas lá no céu. E ele foi tão enfático ao afirmar isso, que ele vai dizer, ó, no mundo, que mundo é esse? Dentro desse sistema, é Jesus dizendo, no sistema desse mundo, né, vocês padecerão. No mundo tereis aflições. Esse mundo aqui no grego é sistema. Enquanto vocês estiverem inseridos dentro desse plano, vão ser geridos por esse sistema. E por conta desse sistema, vocês sofrerão. No mundo tereis aflições. Por isso que, ou crente ou não crente, nós vivemos aflitos, sendo afligidos por esse sistema. Vai mudar quando? Quando mudar o governante? Não, gente. A mudança do governo político aqui na Terra, ele pode aí, de certa forma, facilitar de um lado, prejudicar menos do outro, tá? Mas mudança, fim da aflição, só quando nós sairmos desse plano. Se você quiser ter paz, por exemplo, da aflição dos grupos políticos, é só você morrer. Quando você morrer, morre agora. Que aí você vai lá para o paraíso. Lá você vai desfrutar de um ambiente de paz. Entendeu? É só você morrer.
Quarto tópico. Intensificou o desenvolvimento dos movimentos, tá? Que se tornaram os fariseus e os saduceus. Tá? Ambos, em sua grande parte aí, desses dois grupos, né, não enxergava, como eu posso dizer, eles não exerceram um bom chamado durante o tempo de Jesus. Tá? Tanto os saduceus quanto os fariseus. Os fariseus, eles dominavam as sinagogas, tá? Eles eram os responsáveis das sinagogas. Os saduceus, eles eram responsáveis pelo templo, tá? E ambos juntos comandavam aquilo que se chamava de sinédrio. Sinédrio era um local formado por 120 homens, divididos em 60 dos fariseus e 60 dos saduceus. O que era o sinédrio? O sinédrio era o STF da época. Jesus ele é julgado dentro do sinédrio. Quem condena Jesus é o sinédrio. Tá? Quem condena Jesus é o sinédrio, formado pelos membros da sinagoga, como pelos membros do templo, ou seja, saduceus e fariseus. Tá? Só é um problema ali, porque quando Jesus ele é levado para ser julgado no sinédrio, era à noite e no feriado da Páscoa. Né? E o sinédrio não podia julgar ninguém, nem no período da noite e nem no período de Páscoa. Tá? Então, até nisso forjaram ali uma situação para poder crucificar Jesus. E quem é que Jesus ele bate mais? Bate nos fariseus e bate nos saduceus. Nos fariseus ele bate por conta do seu literalismo, ou seja, pregam uma coisa que não vivem, e bate nos saduceus, porque tinham transformado o templo em um covil de ladrões. Lembra de quando Jesus entra dentro do templo e quebra as bancas? Então, Jesus ele nunca criticou a sinagoga. Ele nunca disse que a sinagoga era uma casa, um covil de ladrões. Ele vai dizer que existia uma sinagoga de Satanás. Não é isso, né? A sinagoga de Satanás. Por que sinagoga? Quem eram os satanás da época? Eram os fariseus. Então, na sinagoga tinha endemoniado. E no templo, ladrão. Para onde tu ia, tu estava lascado. Entendeu? Para onde tu ia, tu estava lascado. Se tu fosse na sinagoga, tinha demônio. Se tu fosse no templo, tu era roubado. É por isso que Jesus, ele não vai em nenhum desses dois lugares. É por isso que Jesus anda com prostituta, com cobrador de impostos, ele prega no meio do mar, em cima de um barco, ele vai para as montanhas, ele toca num homem, né, lá na Porta das Ovelhas, lá no tanque de Betesda. Por quê? Porque ele não vai se unir a endemoniados na sinagoga e nem vai se unir a ladrões que estão trabalhando dentro do templo. Duas instituições religiosas, dois lugares comandados por quem não presta. Dúvidas? A luz. Vai lá para mim, apaga lá. Tem um botãozinho. Ele não mexe em nada, é só tem um botãozinho. Um desenho de uma luz. Perfeito? Deixa eu voltar aqui. Período romano, gente. A intromissão romana ocorre em 66 a.C., tá? Foi até uma pergunta do Renato Souza na aula passada. Roma, ele vai assumir o controle 63 anos do nascimento de Jesus. 63 anos antes do nascimento de Jesus. Comandada por Pompeu Magno, general político romano, também conhecido por Pompeu o Grande e Dumeu, mesmo que edomita, descendente de Edom, de Esaú. Quem é que assume agora
o Império Romano 63 anos antes de Cristo. Um descendente de Esaú. Olha aí, ó. Lá em Jacó, né? As 12 tribos lá. Tá bom? Antipatre ou Antípatro era pai de Herodes o Grande. Foi quem iniciou a era herodiana, tão conhecida nos evangelhos. Herodes o Grande, ou Herodes I, era rei cliente de Israel, uma espécie de rei de uma nação dependente de Roma, em assuntos políticos atingidos à Eurafrásia, foi um dos mais cruéis governantes de todos os tempos. Lembrando que Herodes não é um nome, Herodes é um título, tá? Herodes não é um nome, Herodes é um título, tá bom? Assassinou o venerável Hircano e mandou matar a sua própria esposa, Mariane, e seus 2 filhos. Esse foi o Herodes I aí, ó. Tá? Ele mandou matar a sua própria esposa e os seus 2 filhos. No seu leito de morte, ordenou a execução de Antípate, seu filho com a outra esposa. Nas Escrituras, Herodes o Grande é conhecido como o rei que ordenou a morte dos meninos em Belém, por temer o rival que nascera para o rei dos judeus. Você entende por que José foge? José não foge à toa. Ou melhor, José, ele recebe, né, a ordem, o direcionamento para fugir. José vai se esconder com Maria e o menino no Egito. E às vezes a gente acha, fugiu de Herodes. Por que fugiu de Herodes? Porque o cara simplesmente matou a sua esposa, matou os seus 2 filhos, depois matou o seu outro filho com a sua outra esposa. Se ele mata o seu, ele não vai matar os de fora? Né? É aquela velha ideia. Se eu vejo o Márcio fazendo uma coisa ruim pelos seus, se ele é ruim com os seus, ele vai ser ruim com os de fora também. Né? Então, José, ó, mete o pé. Vai para o Egito. Para quem acha que o Egito aí é o mundo, né? O Egito tem um papel importantíssimo na história do povo de Deus. Tanto desde lá do Êxodo até agora, até o presente momento. Tá? É no Egito que se esconde. Aonde José vai se esconder. Tá? Considerações sobre o Império Romano. Os aspectos facilitadores da difusão da fé cristã no mundo greco-romano. O mundo romano, ao qual os judeus e os primeiros cristãos estavam submetidos, representou um dos mais contundentes avanços no desenvolvimento da civilização humana até aquele momento. Tá? Que desenvolvimento é esse? Existe uma diferença que eu preciso fazer aqui menção dos gregos para os romanos, né? Os gregos eles vão desenvolver o intelectual do povo. Então, a cultura grega faz com que as pessoas se tornem mais inteligentes, mais cultas, mais capacitadas a pensar. Os romanos eles desenvolveram a aplicação do intelecto. Então, quando Roma assume o controle, ele assume um público inteligente, Renato, com mente aberta. Então, o que os romanos fazem? Eles só usam o conhecimento que o Paulo tem. Eu vou usar o conhecimento que o Edmilson tem. Eu vou usar o conhecimento que a Sandra tem. Tá? Paradoxalmente, a mesma supremacia romana que, em dados momentos, levantou sua temida espada contra o cristianismo, acabou, por outro lado, legando-lhe uma contribuição de suma relevância para o seu crescimento triunfante. Por que Roma ele vai contribuir para o crescimento do evangelho? Primeiro ponto, o Sheik Renato Souza.
Por que Roma vai contribuir para a pregação do evangelho? A segurança, tá? Se tornou seguro transitar-se de um lugar ao outro por conta dos soldados que guardavam a entrada e a saída de todos os locais pelos quais eles tinham poder. Então, reduziu os ataques de piratas por meio das embarcações, que era muito comum naquele período. Reduziu-se a ação dos salteadores, que ficavam à espreita para pegar os religiosos que iam e vinham de Jerusalém, a fim de sacrificar ao Senhor. Então, tornou-se mais seguro, e a segurança trouxe uma facilidade para a pregação do evangelho. Segundo, a locomoção, por conta das estradas. Aquele velho ditado que quem tem boca vai a Roma, é por conta que todos os lugares que os romanos dominavam, eles construíam estradas que levassem para Roma. Por isso que quem tem boca ia a Roma. Porque qualquer caminho que você pegasse, você caía em Roma, né? Por exemplo, se hoje nós temos uma linha vermelha, uma linha amarela, uma Avenida Brasil, né, Dutra, Arco Metropolitano, Transolímpica, essas vias, né, que são utilizadas para conduzir o homem ao centro da cidade, vem de uma ideia romana. Então, Roma deixa esse legado na construção das estradas com a facilitação de afluir o povo para os centros. Então, o segundo ponto aí que facilitou a pregação do evangelho foram as estradas. Ou seja, agora, por exemplo, quem usa mais ali é Paulo, né? Paulo tem um ambiente seguro, uma estrada que te leva para ir e vir, e o terceiro e último ponto, né? As filosofias que existiam na época. Porque o que acontece? Para Paulo era uma maravilha, Renato, ter outros tipos de pensamentos. Porque Paulo tinha condições de debater em cima do que a outra pessoa pensava. Então, Paulo não partia do princípio do evangelho para desconstruir o pensamento do outro. Paulo partia do pensamento que a pessoa tinha e pegava dentro desse pensamento aquilo que nós chamamos de ponto de contato. Então, Paulo pegava agora um público muito mais culto, muito mais filosófico, muito mais conhecedor de mundo, e ele pega o pensamento ali da Elaine e encontra um ponto de contato, aonde ele apresenta Cristo não dentro da visão do cristianismo, nem do judaísmo. Ele apresenta Cristo dentro da visão que a Elaine já tem. Exemplo, qual seria o ponto de contato se você fosse pregar para alguém da Umbanda e do Candomblé? Qual seria o ponto de contato? Os sacrifícios. Não é isso que eles fazem dentro dos terreiros? Sacrifícios de animais, né? Para poder pegar o sangue. Qual seria o meu ponto de contato? O meu ponto de contato seria partir do pressuposto de que eles sacrificam. Sacrificam uma galinha, sacrificam um bode, sacrificam um boi, para que por meio desse sacrifício, né, a carga recebida viesse a ser deixada de lado. Desmanche de trabalho, perdão de pecados, dívidas contraídas com outras entidades. Então, é para essa finalidade que os sacrifícios são feitos. Então, se Paulo está aqui, Paulo não ia chegar para um pai de santo, por exemplo, um filho de santo, ou para uma pessoa que é devota dessas entidades, ele não ia chegar para esses devotos e falar para eles: só Jesus expulsa os demônios das pessoas, como é pintado aí na Supervia, fora a fora. Paulo não ia colocar a mão na cabeça e expulsar os demônios. Paulo ia usar a crença que essas pessoas têm e, a partir da crença delas, apresentar um Jesus. Apresentar um sacrifício maior, que foi feito somente uma vez, como a sua finalidade. Então, o ponto de contato, galera, é algo que Paulo utilizava muito. E aqui, dentro do período romano,
facilitou bastante o processo, porque fez com que as pessoas tivessem uma clareza bem maior do texto sagrado, ok? Então, essas três facilidades aí dos aspectos facilitadores da difusão da fé cristã no mundo greco-romano: a segurança, as estradas e as muitas filosofias, tá? A Pax Romana. O desenvolvimento da Pax Romana trouxe prosperidade, trouxe comércio, educação, homogeneidade cultural e linguística, além de segurança para as viagens, ou seja, uma preparação ideal para a chegada dos apóstolos e missionários cristãos. Tá? O que começa aqui? Começa agora um novo modelo de gestão, onde a união entre os povos de pensamento foi implementada, né? Uma união. Não é um ecumenismo, é uma união. Agora, o que existe aqui no período da Pax Romana? É uma grande quebra de paradigma. Aqui não tem mais debate, discussão, morte. Aqui tem troca de ideias, troca de propostas. Entende? E aqui embaixo, aqui no finalzinho, vai dizer chegada dos apóstolos e dos missionários. Tá? Por que apóstolos e missionários? Os apóstolos eram os 12, né? Mais o Paulo que forma o 13º. Tá? Os missionários são os discípulos dos apóstolos. Hoje, gente, não existe mais o título apostólico, existe a atividade apostólica. O título de apóstolo, ele não deveria existir mais. A atividade apostólica, sim. O título de apóstolo, não. Tá? Por que eu digo que o título não, mas a atividade, sim? Porque quem faz a atividade apostólica? Os missionários, que são os discípulos dos 13 apóstolos. Tá? Existe uma falha doutrinária dentro da igreja que não consegue compreender a figura dos apóstolos, ou melhor, a funcionalidade dos apóstolos. E aí você tem hoje obreiro, diácono, evangelista, presbítero, pastor, bispo, reverendo, apóstolo e missionário. O apóstolo e o missionário são as mesmas pessoas. Não são pessoas distintas. Apóstolo e missionário é um só. Essa questão do apóstolo deve cair e ficar só o missionário. Qual era o papel dos apóstolos? Criar a igreja, plantar a igreja, discipular membros da igreja. Qual é o papel do missionário? Plantar a igreja, criar a igreja, discipular os novos convertidos. Esse é o papel do missionário, tá bom? Sigamos aqui. A Pax Romana, que perdurou durante 250 anos e presenteou o mundo antigo com tranquilidade e riqueza nunca visto antes. Por que tranquilidade e riqueza? Porque havia união. O modelo de gestão era de união. Não existia esquerda contra direita, extrema esquerda contra direita, extrema esquerda contra esquerda, extrema direita contra extrema esquerda. Não existia esse cenário. Existia uma gestão pautada na união. Tá? Possibilitou aos Césares, que também é um título, tá? Eliminarem a instabilidade política e as diferenças que, com frequência, levavam as cidades-estados gregas e as demais nações da antiguidade à luta de uma contra as outras. Em pormenores, né, essa situação toda vai acabando. Não tem mais briga, não tem mais luta. Não tem quem ganha mais, não tem quem ganha menos. Entendeu? Perfeito, pessoal? Dúvidas aí? O Renato Souza,
Estou conseguindo tirar suas dúvidas geradas na aula passada? Tá sim. Tá sim. Perdeu o Deixa eu sono? fazer uma pergunta também. Em relação ao pastor e o bispo, não é a mesma coisa? Não é a mesma função? Não. Não? Não. Pastor é quem pastoreia as ovelhas, uma igreja, né? Pastor da igreja. O bispo, geralmente eclesiasticamente falando, ele é aquele que coordena várias igrejas. Entendeu? Se o bispo só tem uma igreja, ele não é bispo, ele é pastor. Ah, Agora, se o camarada é bispo, ele coordena, né, diversas igrejas. Entendeu? aí o título de bispo, né? Oi? Aí o título de bispo, né? Aí o título de bispo. E o reverendo não é aquele que sabe mais? O reverendo, Cargo eclesiástico. o reverendo é um cargo eclesiástico que existe somente em algumas igrejas, como a presbiteriana, a metodista e a nazarena. Então, é um cargo doutrinário, é um cargo que existe dentro de uma denominação. Então, é um cargo denominacional. Denominacional, tá? Denominacional. Tá bom? O senso de unidade e universalidade. Oi? Pode falar, Márcio. Pastor, pegando o gancho aqui do irmão aqui, a respeito do reverendo, que aí entendi, ele é um cargo eclesiástico que existe somente em algumas igrejas. Isso. Mas a diferença em si do pastor para o reverendo, tem como o senhor me dar uma luz nisso? Depende. Do pastor dessa denominação? Sim, porque a denominação que existe é reverendo. Essa denominação também tem pastor. Então vamos lá. Só para mim poder tentar entender a diferença ali do pastor para o reverendo na mesma denominação, na mesma igreja. Ok. Vamos lá. Vou pegar o exemplo lá do Ministério Pison, que era nazareno. O pastor Vladimir, ele é um reverendo, né? O pastor Nivaldo, ele é um reverendo. O pastor Roberto, ele é um reverendo. Então, dentro da Nazareno, eu era pastor, eu não era reverendo, né? Então, é como se você estivesse subindo alguns degraus de autoridade. Eclesiasticamente, a capacidade para o exercício da função de pregar, de orar, não muda muito, né? Mas na hora de tomar decisões, a última palavra é deles. É deles. Por exemplo, na Nazareno, você tem o ministro local, o pastor distrital e o reverendo. É como se estivesse numa guerra. O mesmo fuzil que o soldado tá é o mesmo fuzil que o capitão usa, né? Então ambos estão na troca de tiro ali, pá, 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 pá. Para atirar, não tem soldado e capitão. Ambos sabem atirar. Agora, na hora de tomar decisões, quem é que toma? O capitão, não é o soldado. Quem escolhe a rota? O capitão, não é o soldado, né? Ao mesmo tempo, quem é que dá conta de tudo isso? Não é o soldado, é o capitão. Então, essa questão do reverendo para o pastor, cabe a responsabilidade que o reverendo tem de tomar decisões, né? De doutrinar a igreja, de estabelecer uma metodologia de ensino. É aquela frase, né? A quem muito é dado, muito se é cobrado. Por exemplo, na igreja do Nazareno, como na igreja presbiteriana, você jamais vai ver um pastor presidindo essas denominações. Para presidir essas denominações, você precisa ser um reverendo. Entendeu? O pastor na Nazareno, ele é apenas um auxiliar do reverendo, que é muito mais testado. Você, por exemplo, ser um reverendo, você deveria passar por todo esse trâmite. Ministro local, pastor distrital. De pastor distrital, você ficava ali quase 6, 7, 8 anos até se tornar reverendo. Você é muito mais testado.
E para você sair do distrital para o reverendo, você todo ano é sabatinado. Então, você faz uma prova anual, prova oral, prova escrita. Você é sabatinado até chegar ao reverendo. Quando você chega a reverendo, você não é mais sabatinado, você passa a sabatinar. Só que, quando você chega a reverendo, você pode sabatinar. Mas se você errar, couro come. Entendeu? Porque eu fui ver o que significa o reverendo. Uhum. Aí, no significado da palavra reverendo é aquele que sabe mais. Não tem uma outra colocação. Eu não vi outra colocação, só isso. Sim. Reverendo é aquele que sabe mais. Por quê? Porque dentro da presbiteriana, dentro da nazarena, o reverendo é aquele que foi mais testado. Por isso que eles podem presidir e outros não. Eles podem sabatinar e outros não. Porque eles foram muito mais testados do que os outros. Entendeu? Dúvidas ainda, pessoal? Estou aqui para tirar elas. Sigamos aí, então. Onde eu parei? Tá. O senso de unidade. Foi com esse espírito impávido, o que é impávido, gente? Sem medo, tá? Que Roma subjugou várias nações e reinos da antiguidade, incorporando-os ao seu universo e impondo-lhes as suas leis, mas também absorvendo seus diversos costumes. Mesmo a tão almejada moeda única, que a União Europeia levou décadas para implementar, ou para implantar, os romanos, 2000 anos atrás, né, logravam êxito, ao tornar realidade. Qualquer ambiente, qualquer habitante do reino de posse do denário podia comercializar livremente em todas as cidades. Então, o que ali a Europa fez com o euro, Roma já tinha feito com um denário lá atrás, né? Portanto, onde antes havia diversidade de reinos, leis, línguas e povos, agora com o poder dos Césares, existia apenas uma única e poderosa nação, a Roma. Observa-se que essa hegemonia política também colaborou para o sucesso da causa apostólica. Como disse antes, né? Eles precisavam se enquadrar em diversas leis. Então, existia agora, como é que eu posso dizer? Uma regra, uma hegemonia política. Aonde quer que Paulo, que Pedro, que os discípulos, os apóstolos fossem, existia uma hegemonia política. A mesma lei, a mesma regra, a mesma postura, o mesmo estatuto. Entende? Não era uma lei para Nilópolis, uma lei para Vila de Cava, e uma lei para Belfor Roxo, outra lei para Praça Seca. Entende? Era uma lei só. Era um regente só. Uma regra só. Então, o que não podia em Nilópolis, não podia em Nova Iguaçu. E o que podia em Nilópolis, podia em Nova Iguaçu. Então, isso era um facilitador. Um exemplo. Se você sair do Brasil para pregar o evangelho na Bolívia, o que você pode fazer aqui, você não pode fazer lá. Se for pregar na China, o que você pode fazer aqui, você não pode fazer lá. Porque não há uma hegemonia política. Então, você acaba tendo que se enquadrar, que é aquilo que nós chamamos de missões transculturais. Você tem que entender a cultura, para onde você vai pregar a palavra, para que, por meio do entendimento dessa cultura, você não fira aquela cultura, não fira as regras nem as leis. Tá? Quando você vai, por exemplo, a um país muçulmano pregar o evangelho e lá eles te prendem e arrancam a sua cabeça, e a ONU não faz nada, é porque
Eu, quando vou para lá, sei muito bem do que posso e do que não posso. Eu sei que eu não posso pregar o evangelho lá, porque a lei que rege aquele país diz que é um país muçulmano e não um país laico. Então, quando eu prego um evangelho, quando eu prego um princípio religioso contrário ao que rege a lei daquele país, eu sou um criminoso. E como criminoso, tem que ser penalizado de acordo com as leis que regem aquela cultura. Que, no caso, é a morte. E, no caso, é a perda da cabeça. Tá bom? Ok? Sigamos aí. Isso porque a disseminação da fé cristã, que em função desse status quo, que está ali embaixo, ó, página, tópico de número 49, você pode saber o significado, foi tão facilitada, teria sido seriamente comprometida caso tivesse ocorrido no mundo anterior ao da Pax Romana, quando os conflitos políticos, as várias distinções culturais e as constantes guerras entre cidades, estados, pequenos reinos isolados em si mesmos tornavam a rápida propagação de ideias ou de doutrinas uma tarefa mais lenta e difícil. O que hoje, por exemplo, o Brasil precisaria era de uma Pax Romana para haver uma hegemonia política. Por que o cristianismo ele cresceu muito, principalmente do primeiro governo Lula para cá? Porque não havia essa divisão política/religião. Até porque lá atrás, quando Lula ganha a sua primeira presidência, ele foi muito influenciado por Leonardo Boff, né? E ele tem, de certa forma, o que o Bolsonaro teve quando ganhou, só que de forma diferente, né? Quando Lula ganha no primeiro mandato, ele tem o apoio dos evangélicos, né? E tem o apoio das pessoas que não eram evangélicos. Então, não existia essa divisão política/religião. Era tudo a mesma coisa. Daí vem, por exemplo, no primeiro governo Lula, a antiga convalidação, que era a oportunidade que os pastores tiveram para se tornar teólogos graduados, por conta dessa unidade, né? Não tinha esse extremismo religioso que influencia diretamente na política. Isso vai mudar quando o Bolsonaro assume. Aí Bolsonaro assume, ele tem o apoio dos evangélicos, porém, ele tem a perseguição, não, ele tem a oposição de quem não é evangélico. Porque aqueles que não são evangélicos, eles vão se opor aos evangélicos por questões políticas. E agora existe uma guerra política/religião. A religião cristã, ela tornou-se uma religião de direita. E os outros pensamentos religiosos, um pensamento de esquerda, que se conflitam em todo o tempo. Entende? O que não era antes. Por que se tornou agora? Porque o político, que não é de direita, entendeu que se ele não combater o cristianismo, ele não senta no trono. Ele não governa no nosso país. E aí virou essa guerra política/religião. O cristianismo é de direita e as outras religiões de esquerda. Quem perde com isso? Quem perde com isso somos nós, gente. Porque nós não temos paz para poder pregar o evangelho. Porque automaticamente, quando você vai pregar o evangelho, você já sai para pregar política. E não um evangelho puro e simples. Automaticamente você acaba tendo que lidar com questões de direita e de esquerda. E aí vira uma guerra política. Vira uma guerra religiosa. Não a propagação do evangelho da paz. Continuamos aí. A segurança e a facilidade de trânsito terrestre e marítimo. Já até
falei para vocês anteriormente aqui. Então, vou pular esse tópico aqui, tá bom? 16, 17, 18, 19. Página 20. Último tópico aí da página 20. A decadência religiosa dos povos conquistados por Roma. O Império Romano passou como um rolo compressor sobre muitos povos da antiguidade. Já citados aqui, né? A Síria, Babilônia, Persa, os gregos. Cada uma dessas nações possuíam variadas divindades às quais confiavam devotadamente seu destino. O triunfo romano sobre esses povos desencadeou nesses conquistados certa descrença em seus respectivos deuses, muitos dos quais acabaram engolfados pela política de sincretismo religioso estimulada por Roma em vigor desse século, desde o século III. O que acontece também aqui com os povos conquistados por Roma? O aumento do ateísmo, a diminuição da capacidade de se crer. Qual é a única religião que cresce durante o período romano? O cristianismo. O evangelho, na verdade. O cristianismo vai surgir ali a partir do século III para o século IV, né? É o evangelho que cresce, porque ele vai pegar essa galera aí, os escravos de guerra, os pobres, as viúvas, os desamparados e os soldados. Então vai pegar a ralé daquela sociedade, que não tem muito lá o que crer, o que acreditar, não tem muito a quem recorrer. Então o evangelho cai em cima desse grupo aí, dos perdidos. Entende? O evangelho começa, gente, aquilo que nós temos hoje como cristianismo, começa entre os pobres, entre escravos, presos, militares. O evangelho cresce ali, entre uma sociedade que ninguém queria, entre um povo que não tinha expectativa alguma de vida, tá? Mas dentre as outras religiões, cresce-se o ateísmo. Pessoas que não creem em lugar nenhum. Dificilmente uma pessoa que tinha uma certa fé, que possuía uma certa crença, dificilmente aceitavam essa nova propagação. Porque eles eram decepcionados. Tá? Mas tinham intelectualidade, eram inteligentes, formadores de opinião. Tá? Em fusão indiscriminada de religiões visava, essa fusão indiscriminada de religiões visava, em última análise, imprimir novos povos dominados a ideia de que seus deuses, embora possuidores de nomes diferentes, eram, na realidade, os mesmos adorados pelos romanos. Essa iniciativa contribuía para a diminuição dos focos de tensão social ligados à diferenças religiosas e produzia um senso de homogeneidade ainda maior no Império, especialmente com a introdução, no século I, do culto oficial ao César. Ok, pessoal? Dúvidas aí antes de nós terminarmos esse nosso encontro? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, fiquem à vontade. Pastor Leandro, Pode falar. o senhor falou no negócio de dar a César o que é de César numa moeda aí, não foi? Foi o denário. Não era dracma, não? Então, a dracma era uma moeda grega. Tá? Era uma moeda grega. Existiam dois tipos de moeda. A dracma, tá? E o denário. O denário era uma moeda local que circulava nos bairros ali, né? Era a moedinha do pobre. Eram uns centavos ali, uma moeda que vinha com a cara do imperador.
Essa moeda, dê a César o que é de César, era um denário, que vinha com a imagem do César na parte de trás, com o número na parte da frente. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos orar. Amém? Daniel, faz a oração aí. Já viu que vai cair fogo, né, Casanova? Daniel vai orar, hein? Vai falar em línguas e tudo. Agora o fogo vai pegar. Destrava esse microfone aí. Vai orar. Tá com o microfone fechado e já caiu. É que vai e volta, tá indo agora? Tá. Tá fechado, Daniel. Depois que vocês foram pro Gideão, aí ele tá assim desse jeito, ó. Quer nem orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças queremos te dar, te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa aula. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, quero agradecer que o Senhor venha iluminar mais e mais a vida do pastor Leandro, que o Senhor venha jogar por terra tudo aquilo que provém de ti, Pai. Pai, muito obrigado por este estudo, que possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento, Senhor. E que o Senhor possa dar para cada um aluno aquele que pôde estar, aquele que não teve, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Nos dá um fim de noite abençoado, uma escola dominical amanhã abençoada, Senhor, e um final de semana, Senhor, debaixo da tua graça e da tua presença, é o que eu já te peço, te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O fundo musical e tudo aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Que isso, mano? É porque tem um... Aí, pastor, Eu na não hora do digo não, hein? intervalo, na hora do intervalo ele estava escutando funk. É mesmo, cara? Acredita, cara? Não, senhor, não. O carro passando aqui na rua. Era o carro passando aqui na rua. Era um cão Aí. passando na rua. Ok. Pessoal, fica com Deus, tá? Bom final de semana para vocês. Quem na paz. Paz. Acabou a aula.